Inscreva-se no canal Mundo Oculto. O link está na descrição. Milhões de pessoas sofrem por ter sido associadas a grupos religiosos radicais ou possuir parentes e amigos vítimas de seitas pseudocristãs. Muitas dessas pessoas perderam sua família, amigo e até mesmo a saúde física e mental, depois de descobrir que ao invés de servir a Deus, haviam sido enganadas e escravizadas. Outros, infelizmente, morreram ou viram a velhice chegar, sem ver o cumprimento das promessas feitas por seus líderes. Uma das seitas religiosas pseudocristãs mais conhecidas na atualidade são as Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová geralmente se apresentam como o povo escolhido por Deus e conquistam principalmente adeptos de denominações cristãs. Para isso, valem-se do artifício de denunciar erros praticados por membros de organizações religiosas e questionar seus ensinos e crenças. As Testemunhas de Jeová dizem que as igrejas cristãs são corruptas, repletas de pessoas gananciosas e imorais, que se desviaram de Deus há séculos e ensinam mentiras e falsidades. Seu argumento acaba sendo aceito por pessoas desinformadas após um bom tempo de doutrinação mental. Elas, porém, não contam jamais aos seus estudantes a verdade sobre a sua organização religiosa e escondem dos interessados o seu passado cheio de erros e contradições. Os mesmos erros que apontam nas outras religiões são encontrados entre os seus membros com a mesma naturalidade. Com o tempo, o estudante vai se envolvendo cada vez mais com os fiéis da seita e criando laços de amizade que acabam se tornando difíceis de ser rompidos. Quando o estudante começa a notar flagrantes erros e crassos pecados de seguidores da seita, não raro é convencido com o argumento que a Testemunha de Jeová são igualmente imperfeitas e pecadores como qualquer outra pessoa religiosa. A lavagem cerebral. O estudante é levado a crer que se não se tornar uma Testemunha de Jeová, ele não poderá ser salvo e é pressionado a abandonar sua crença e a sua religião atual. Estas decisões costumam criar terríveis conflitos familiares para convencer um novato a continuar firme em sua decisão de ser um membro efetivo da seita. Chegam a dizer que os membros de sua família, os quais chamam de opositores, estão sendo usados por Satanás para desviá-los da verdade. Sutilmente, o estudante é ameaçado de perder a vida e a salvação. Afirmam que a qualquer hora o Armagedon irá chegar e apenas a Testemunha de Jeová, que se mantiveram firmes na doutrina, apesar da oposição, é que serão salvas de um fim do mundo catastrófico. Pregar o fim do mundo, aliás, é uma das suas principais ocupações. Eles já pregaram o fim do mundo para o ano de 1914, 1925, 1975 e 2000. Quando fizeram isso, diziam que era o ensino de Jeová. Claro que este fim do mundo nunca chegou. A Testemunha de Jeová é o grupo que mais pregou datas para o fim do mundo, tendo falhado em todas elas. A prova está em suas antigas publicações que eles espertamente ocultam dos estudantes mais novos. As marionetes. Quando o estudante começa a assistir reuniões no Salão do Reino, eles são bombardeados com expressões de amor e amizade. O novato se sente amado e, claro, se sentirá muito bem neste ambiente. Muitas das pessoas que se aproximam da Testemunha de Jeová são pessoas depressivas, desiludidas com as religiões e com o sistema. Muitos estão à procura de atenção, de boas amizades, precisam de esperança, de uma vida melhor imediata e veem na mensagem pregada por elas o ideal que sempre desejaram para si. Coisas que são ocultas dos novatos. As Testemunhas de Jeová não contam, porém, que se um dia a pessoa sair de seu grupo, os membros não irão lhe dirigir a palavra e até mesmo mudarão de calçada para não o cumprimentar. Da noite para o dia, um membro expulso da seita ou que saiu por conta própria pode perder todas as amizades que conquistou lá dentro. Isso mesmo, ex-testemunha de Jeová que saíram dessa seita porque não acreditavam mais em seus ensinamentos são discriminados e perseguidos e encarados como servo de Satanás, mesmo que continuem sendo boas pessoas e crendo em Deus. Os membros são proibidos, sob pena de expulsão, de dizer mesmo um simples oi.
a alguém que saiu ou foi expulso. Assim, muitos pais não falam mais com seus filhos, e noras, netos e avós, sobrinhos e amigos. Eles chamam isso de desassociação. Um membro que saiu só poderá falar com os anteriores amigos ou parentes se voltar para a igreja. Você acha que isso está de acordo com as palavras de Deus? Regras absurdas que escravizam e causam morte de inocentes. A Testemunha de Jeová proíbem transfusão de sangue e dizem que é mandamento de Deus. Mas o que elas não contam aos novatos é que eles já proibiram as vacinas e também os transplantes de órgãos, afirmando que os que faziam estavam contra as leis de Deus. Milhares de pessoas morreram por se negar a ser vacinadas ou receber um órgão em transplante ou transfusão de sangue. Inclusive bebês e crianças indefesas, pois eles diziam que as vacinas eram coisas do diabo, que os transplantes eram canibalismo e atualmente continuam afirmando que Deus proíbe transfusões que salvam vidas. Tudo isso está nas publicações antigas, as quais eles ocultam dos estudantes novatos. Será que uma religião que diz que algo é proibido por Deus e depois muda de ideia pode estar sendo orientada por ele? No caso do ancião pedófilo, Gonzalo Campos, a torre de vigia foi obrigada a pagar 13,5 milhões de dólares em indenizações às vítimas. Atualmente, a Testemunha de Jeová estão sendo processadas e sendo obrigadas a pagar milhões de dólares de indenizações a vítimas de pedofilia. Muitos pastores desta seita abusam sexualmente de crianças inocentes, usando sua posição de respeito e continuam impunes. De acordo com a liderança da Testemunha de Jeová, uma acusação contra um pastor ancião só será aceita se houver duas testemunhas de seu crime ou se ele confessar o erro. Como em caso de abuso de crianças incapazes, dificilmente há testemunhas, os abusadores continuam livres. Se um membro levar o caso à polícia, ele pode ser acusado de injúria e calúnia e pode ser imediatamente expulso da seita. Em um caso conhecido, uma mulher e 2 filhas foram expulsas da Testemunha de Jeová porque denunciaram o marido e padrasto à polícia depois que este abusou das enteadas. Como ele era líder na igreja, a acusação não foi aceita. A esposa o denunciou às autoridades e a congregação ainda depôs a favor do criminoso. Este caso foi abordado em um documentário publicado pela agência de notícias britânica BBC. Mas estas coisas a Testemunha de Jeová não falam aos novatos, pois se estes soubessem, jamais aceitariam estudar a Bíblia com eles. Livros preparados para lavagem cerebral substituem a Bíblia. A Testemunha de Jeová não estuda a Bíblia com as pessoas. Elas usam a Bíblia apenas como referência, e os livros e revistas que trazem e obrigam as pessoas a usar é que possuem a autoridade final. Eles inicialmente dizem que os estudantes podem usar qualquer tradução da Bíblia, mas com o tempo trazem a própria versão que fizeram. Isso mesmo, a Testemunha de Jeová tem uma Bíblia que eles mesmos traduziram e modificaram para se adaptar à sua doutrina e poder enganar as pessoas. A Testemunha de Jeová seguem o corpo governante, que é um papa do coletivo que vive nos Estados Unidos. Qualquer crítica às ordens e ensinos destes homens, que são considerados os únicos representantes de Deus na Terra, é punida com a expulsão e o ostracismo. Eles se auto-intitulam os únicos representantes de Deus na Terra e o seu profeta moderno. A Sociedade Torre de Vigia é a maior editora de publicações religiosas do mundo. Sua revista, A Sentinela, tem mais autoridade para a Testemunha de Jeová que a própria Bíblia. O processo de lavagem cerebral das seitas é quase imperceptível. Muitos que começam a associar a Testemunha de Jeová afastam-se de seus anteriores amigos, parentes e se isolam. Esse isolamento é crucial para que as seitas ampliem ainda mais seu controle mental. Neste ponto, uma vítima de seita religiosa se torna totalmente manipulável e vulnerável, pois passa a depender física e emocionalmente de seu novo grupo. Quando um parente ou amigo procura tentar aconselhar ou ajudar a vítima, a pessoa que já foi preparada mentalmente acha que está sendo perseguida e que isso seria uma das provas de estar agradando a Deus. Eles dizem: seus parentes e amigos bem-intencionados irão procurar desviá-lo de ser uma testemunha de Jeová,
Mas, se você desistir, como poderá ajudá-los no futuro? O processo de doutrinação mental começa a surtir efeito neste ponto. É muito difícil mostrar a realidade a uma vítima da seita. É preciso que a mesma se conscientize, realizando uma pesquisa sobre seitas e como eles agem. Familiares e amigos precisam se unir em um esforço conjunto para fazer com que a vítima se perceba do engano. Ajuda contra seitas disponíveis em abundância. Na internet há milhares de artigos, sites e vídeos expondo as mentiras e os enganos perpetuados pela Testemunha de Jeová. Entretanto, a Testemunha de Jeová, o instrutor, parente ou amigo que procura fazer um discípulo para a seita, procurarão impedi-lo de buscar informações sobre a sua organização religiosa na internet ou com ex-membros. Geralmente, dizem que se você der ouvido a pessoas que criticam sua organização, estará desobedecendo a Deus e arriscando perder a vida. Mas, quando alguém procura bloquear seu acesso a alguma informação, esta pessoa está provocando ser sincera e imparcial. Ou estará esta pessoa com o rabo preso, com medo de que você descubra coisas para as quais ainda não foi mentalmente preparado? As informações contidas nesse vídeo foi relatada por vários ex-testemunhas de Jeová e que para eles é uma seita perigosa, já que eles se isolam e ficam colocando seus adeptos contra as pessoas que não seguem a mesma religião. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais, deixe suas opiniões nos comentários. Se você é novo no canal, inscreva-se para não perder novos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.